Eu passei a minha vida na Geórgia e adoro fazer trilhas por todo lugar, mas devo admitir que a Carolina do Norte tem as melhores montanhas. Por essa razão, costumo dirigir até lá e fazer trilhas e acampamentos. Dessa vez, fui com a minha família em um trailer e ficamos em Maggie Valley. No dia seguinte, eles me deixaram a cerca de 16 quilômetros de distância, no início da trilha de Cold Mountain. Eu planejava subir a trilha, passar a noite e voltar pela manhã. Não era inexperiente em trilhas ou acampamentos, mas nunca tinha acampado sozinho. Além disso, não levei uma arma, algo que agora não saio sem. No caminho, a trilha se mostrou surpreendentemente difícil, com muitas subidas e descidas, parecendo que nunca terminaria. Eventualmente ficou escuro e decidi parar a cerca de 800 metros do topo para montar o acampamento. Nada de anormal aconteceu. Montei o acampamento em um bom local, comi e entrei na barraca. Apesar de ter dificuldade para dormir, achei que ouvi alguém andando ao redor. Peguei minha faca grande e a coloquei ao meu lado. De manhã, quando olhei para a barraca, vi um estranho feixe de gravetos e bagas amarrados com um cordão verde encostado nela. Fiquei apavorado, mas arrumei minhas coisas rapidamente e desci a trilha. No caminho de volta, fiquei perdido por causa da neblina, mas consegui me reorientar e chegar até a saída. Só depois fiquei sabendo que um rapaz de 27 anos havia morrido naquela mesma sessão da trilha, naquela manhã. O mais assustador é saber que alguém sabia onde eu estava e me observava, enquanto eu não tinha a menor ideia. Ao longo da minha vida adulta, tenho feito muitas trilhas e acampamentos, principalmente sozinho. Sou cauteloso com o meu ambiente e presto muita atenção quando estou lá fora. Procuro ser um observador e me mover pela terra com o mínimo de impacto possível. Também tenho muito interesse no misterioso e no obscuro, nos criptozoicos e no inexplicável, lendo todos os casos de Missing 411. Há alguns anos, eu fui acampar perto de uma floresta antiga no norte da Geórgia. A maior parte das florestas antigas por aqui já desapareceu, mas ainda há alguns lugares que não foram derrubados. Se você tiver a chance de visitar uma, onde quer que você more, eu recomendo. É lindo, sereno e vivo, de uma maneira difícil de descrever. Essa floresta em particular era de hemilocos e plátanos, com árvores imensas. Segui as instruções de um guia, pegando estradas de terra em uma floresta nacional, até chegar a uma trilha não mantida, pouco usada. Caminhei pela floresta até a trilha acabar. Havia pouca vegetação rasteira e passei a tarde explorando, olhando as árvores e apreciando a calma. Eventualmente, cheguei a um riacho que atravessei, chegando a um campo antigo em uma espécie de vale, cercado por morros e cristas. Montei minha barraca, fiz minha comida e, quando já estava tarde, decidi fumar um pouco e ficar observando as estrelas antes de dormir. Foi então que comecei a ouvir um barulho alto de batidas, vindo da direção da área que eu havia explorado antes, a cerca de 1 quilômetro de distância. Eram 3 batidas, uma pausa longa e então mais 3, se repetindo. O som era tão alto que eu podia praticamente senti-lo no vale onde eu estava. Não conseguia imaginar o que poderia estar fazendo aquele som tão rítmico e intenso. Eventualmente, o som parou e eu fui dormir, sentindo que havia ouvido algo que não deveria ter ouvido, ou talvez algo que era apenas para mim. No dia seguinte, fiquei hiperalerta, esperando que algo mais acontecesse, mas nada aconteceu. Contei a alguns amigos sobre isso e eles disseram que provavelmente era um Sasquatch ou alguém de uma casa próxima que eu não sabia. Mas por que alguém estaria fazendo aquele barulho alto no meio da floresta? Meu amigo e eu estávamos fazendo uma trilha em Blue Ridge, na Geórgia. Íamos apenas acampar por um dia e a trilha fazia parte do Appalachian Trail, perto do início. Meu amigo me contou uma história sobre um dos seus amigos, que havia ouvido vozes e passos à noite perto do Blood Mountain, tendo que sair da trilha à noite por causa desses barulhos intensos. De volta à nossa história, encontramos um local de acampamento e montamos nossas coisas. Conforme ficava mais escuro, tivemos uma sensação ruim, como se algo estivesse nos observando. Então começou a acontecer. Vimos um par de olhos vermelhos e brilhantes a cerca de 150 metros de distância da nossa fogueira. Meu amigo foi molhar a cabeça no riacho perto da nossa barraca e afirma que algo o empurrou na água. Sua camisa ficou encharcada e ele se machucou ao bater a cabeça em uma pedra. Depois disso, ouvimos a voz de uma mulher.
mas não conseguimos entender as palavras. Ela parecia vir de várias direções, à nossa frente, atrás de nós e do outro lado do riacho. Poderia ter sido algum outro campista, mas do outro lado do riacho não havia trilha, e eles não estavam usando lanterna. Também ouvimos passos ao nosso redor e galhos se quebrando. Finalmente entramos na barraca e tentamos dormir. Meu amigo adormeceu antes de mim, e então ouvi galhos se quebrando bem ao lado da minha cabeça, fora da barraca. É muito assustador fazer camping em Blue Ridge, pois parece haver coisas rondando à noite. Eu havia acabado de me mudar para o Zezua para fazer faculdade de Direito e tinha feito alguns amigos que também eram da Espanha, como Charlotte, Annie e Lisa. Estávamos nos divertindo muito nos Estados Unidos e, em setembro de 2023, decidimos fazer uma pequena expedição, uma viagem de carro até o Canadá, dando a volta no Lago Ontário e voltando para Nova York, passando pelo interior do estado de Nova York. Na última noite, alugamos uma cabana fora da rede, em uma área remota da floresta, a cerca de meia hora de Harrisburg. Lisa e eu decidimos passar uma noite nessa cabana, para ficar em sintonia com a natureza. Era uma cabana muito antiga, feita de madeira, sem água corrente nem eletricidade. Tanto Lisa quanto eu tínhamos experiência em sobrevivência na natureza, mas nossas outras duas amigas eram típicas meninas da cidade, com pouca ou nenhuma experiência com camping ou locais sem sinal de telefone. Chegamos à entrada da floresta bem depois das 22 horas, já era muito escuro. Durante a viagem até lá, perdemos o sinal do GPS e tive que dirigir pela trilha, guiado apenas por um bom mapa antigo, esperando chegar ao destino com segurança. Annie e Charlotte ficaram muito inquietas no banco de trás assim que perderam o sinal do celular. De repente, no breu da floresta, vimos uma fogueira, mas não havia casas ou pessoas por perto, só a fogueira bem organizada. Isso nos surpreendeu, já que estávamos em uma área tão remota. Depois de alguns desvios, finalmente chegamos à cabana. Quando chegamos, ainda estava chovendo e Annie e Lisa não estavam a fim de sair do carro e entrar na cabana escura. Então, Lisa e eu fomos para dentro com as lanternas dos nossos celulares. Encontramos algumas velhas lanternas e consegui fazer uma pequena fogueira no fogão, já que toda a madeira estava molhada pela chuva. Enquanto as meninas arrumavam as camas e fechavam as janelas, pois estava ficando frio, eu fui preparar um macarrão para nós. Annie me disse que havia visto um velho cemitério no meio da floresta, a caminho da cabana, e que também tinha visto uma figura caminhando por lá. Eu primeiro ri, achando que era apenas impressão dela, mas ela jurou por Deus que não estava mentindo. Então eu disse que acreditava nela, mas que não havia motivo para pânico, pois eu fecharia todas as portas antes de dormir. Depois do jantar, fui sentar do lado de fora, apreciando a chuva. De repente, ouvi um rugido estranho, que não parecia de urso. Então avistei uma figura grande, de pelo menos 1,9 metro, escondida entre as árvores, com olhos brilhantes refletindo a luz da minha lanterna. Fiquei apavorado, voltei para dentro, tranquei tudo e fui dormir. O resto da noite foi tranquilo. Na manhã seguinte, tudo parecia normal na floresta. Não comentei nada com as meninas, pois sei que elas não gostariam de ouvir sobre o que vi. Já em outra história, quando eu era adolescente, acampei com meus pais, minha irmã e meu amigo. Uma noite, quase à meia-noite, meu amigo e eu ouvimos um garoto gritando por ajuda, cada vez mais perto, até que vimos a sombra de seus pés passando correndo pela nossa barraca. Ficamos em silêncio, apavorados, mas não vimos nem ouvimos mais nada. Quando contamos aos meus pais, eles disseram que não tinham ouvido nada, o que não fazia sentido, pois os gritos foram muito altos e próximos a nós. Até hoje, aquilo me deixa perturbado. Minha família mora no sopé de uma montanha e possui 2 hectares de terra, sendo 5 acres desmatados e o restante coberto por floresta. Eu tenho um antigo veículo de ambulância desativado que montamos não muito longe do trailer para poder ter energia elétrica e internet lá. Certa vez, quando eu e um amigo, ambos com 16 anos na época, estávamos dormindo no veículo em uma noite de sono compartilhado, ainda era madrugada, quando ouvi uma voz muito grave de homem dizer "Ei, hey" algumas vezes. A primeira vez pareceu vir de fora, mas a segunda vez soou como se estivesse dentro do veículo conosco. Eu me virei e vi meu amigo dormindo profundamente com os olhos fechados. Achei que estava sonhando, já que estava meio acordado,
Mas mencionei isso ao meu amigo, e ele disse que também tinha ouvido, mas em um horário diferente da noite, e que quando ele olhou para mim, eu estava dormindo com os olhos fechados. Não sei se poderia ter sido um viciado em drogas falando nonsense pelas janelas que tinham tela e que deixamos um pouco abertas por causa das noites de verão, ou se talvez fosse o espírito de alguém que tenha morrido na ambulância e ainda não tenha seguido em frente. Mas aquilo certamente me deixou com uma sensação persistente de medo e apreensão. É a história de um amigo próximo meu. Eles estavam acampando em família, a mãe, o pai e duas meninas pequenas, no estado de Washington. Eles fizeram uma trilha de 16 quilômetros até as montanhas antes de montar o acampamento. Tudo estava ótimo até cerca de uma hora depois do anoitecer, quando eles ouviram passos subindo a trilha. Eram passos sem luzes, apenas o som de alguém caminhando. Os passos pararam do lado de fora da barraca. O cônjuge do meu amigo abriu o zíper da barraca para ver quem era. Lá estava um homem quase nu, com cabelos e barba desgrenhados, encarando-os. Quando eles perguntaram algo a ele, a única coisa que ele disse foi zipar os stats. Meu amigo ficou apavorado, porque um homem quase nu estava tentando fazê-lo zipar os stats. E o que seriam esses stats? Como era longe demais para voltarem ao carro naquela escuridão, eles fecharam a barraca e ficaram acordados a noite toda, enquanto o homem ficava perto da fogueira deles. Ao amanhecer, eles reembalaram tudo e voltaram ao carro. O homem os seguiu boa parte do caminho até desaparecer na trilha. Eles esperavam poder esquecer o incidente, mas quando chegaram ao carro viram que alguém havia escrito com giz "zipar os stats" em todas as janelas. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.